Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar, queridos, nesse vídeo aqui. Eu vou ler com os irmãos praticamente os capítulos 13 até o 17 de João. E nós vamos compreender de fato quem é o outro Consolador. De uma vez por todas, nós vamos compreender quem é o outro Consolador simplesmente lendo o último discurso de Jesus na noite em que ele foi traído. Você sabia que João 13 até João 17 podemos considerar como um único capítulo? Porque está tudo dentro de um mesmo contexto. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos na noite em que ele foi traído. Maravilhoso, meus irmãos. Se nós compreendermos esse discurso, essas últimas palavras de Jesus dentro de um único contexto, nós vamos tirar facilmente as conclusões de que o outro Consolador não é uma terceira pessoa. Quem já acompanha meu canal já aprendeu de que não há três pessoas que compõem a divindade, apenas duas. O Espírito Santo é algo que flui de Deus, que sai de dentro deles. É o sopro de vida que sai de dentro do Pai e do Filho. É a unidade dos dois. É a maneira como os dois eles agem. Amém, queridos? Através do Espírito, do Deus que é Espírito, o Deus que enviou outro dele mesmo, ou seja, derramou do seu próprio Espírito. Amém, queridos? Quando a palavra de Deus diz Espírito de alguém, não quer dizer que esse Espírito é uma terceira pessoa. Esse Espírito pertence a alguém. Da mesma forma, o meu Espírito ele ora. O meu espírito serve ao Senhor. Ora, o meu espírito não quer dizer que ele é um e eu sou outro. Não, é tudo o Wagner. Da mesma forma, nosso Deus. Nosso Deus, ele é espírito. E ele se manifesta através de algo que é ele mesmo, que sai de dentro dele, que é ele, queridos. E o Filho, que procede do Pai. Amém, queridos? Não é difícil compreender isso. É que a nossa mente ela foi treinada de longas datas, queridos, desde quando éramos pequenos, acerca dessa doutrina da Trindade, criada pela Igreja Católica no século IV, né? Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Isso está na nossa mente, é difícil sair da nossa mente. Mas quando nós nos entregamos para a palavra de todo o coração, o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, unido ao Pai, nos revela. Vamos ler, queridos? Antes de mais nada, mas Wagner, o outro Consolador, Jesus está falando acerca de um outro. Como se fala que é dele mesmo? Olha só, queridos. Eu até anotei um texto aqui muito interessante. João capítulo 6, verso 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus está falando dele mesmo ou está falando de uma terceira pessoa? Creiais naquele. Aquele quem? Está falando dele mesmo. Não foi ele que foi enviado pelo Pai? Então a obra do Pai é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por que Jesus não falou assim, que creiais em mim, que fui enviado por Deus? Jesus falou, creiais naquele que por ele foi enviado. Da mesma forma, o outro Consolador não é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho. Está falando dele mesmo, dele mesmo. Nós vamos compreender isso na leitura de João, capítulo 13 ao 17. Para ganharmos tempo, o João, capítulo 13, ele começa falando da seguinte maneira. Ora, antes da festa da Páscoa, a última festa que antecederia a morte do Senhor Jesus, né? Sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí ele vai discorrer acerca da ceia, vai falar acerca de Judas que iria trair, né? Simão Pedro falando acerca, da lavagem da água. Jesus, ele cingiu para poder lavar os pés dos discípulos. E Pedro falou, não vai lavar meus pés, não. Aí Jesus falou, se você não permitir que eu lave os seus pés, não terás parte comigo. Foi quando Pedro falou, não, então lave-me também os pés, as mãos, o corpo todo, enfim. E falando acerca de quem iria traí-lo, né? Enfim. E a partir do verso 31, nós vamos discorrer
até o capítulo 17, que é exatamente o último discurso de Jesus para os seus discípulos, as últimas palavras de Jesus na noite que ele foi traído. Então, verso 30 de João 13. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite, a noite que Jesus foi traído. Então ele saiu para trair Jesus. Verso 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Nós vamos compreender. Lembra aquela passagem que Jesus fala do outro Consolador? Ele me glorificará e há de receber o que é meu? Já começou aqui o contexto. Olha só. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Pai e Filho. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Jesus vai falar isso no capítulo seguinte. Eu estou convosco, mas voltarei. Olha aí. Vocês vão entender. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Ele vai explicar no capítulo seguinte. Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Jesus estava indo para a cruz, mas foi através da obra de Cristo na cruz e na sua ressurreição que ele pôde soprar o Espírito dele mesmo nos seus discípulos. E aí eles seriam a habitação eterna do Espírito. Aleluia. Aí, verso 37, disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a vida por mim, Pedro? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Continuação, queridos. Ele continua, é dentro do mesmo contexto. O capítulo mudou, mas é o mesmo contexto. A Bíblia, originalmente, não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Isso foi feito pelo homem, para poder facilitar a nossa pesquisa. Amém, queridos? Mas eu creio que isso mais dificulta do que ajuda. Nos ajuda para poder encontrar os textos, mas dificulta para interpretarmos a palavra. Amém? João 14, mesmo contexto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, o contexto é pai e filho o tempo todo. Não há outra divindade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos entender que casa é essa. Quem é o santuário do Deus vivente? Já dei a dica, né, irmãos? Não é o céu que vamos morar lá, não. Aqui ele está falando de habitação do Espírito Santo. Aleluia. Santuário do Deus vivente. Aleluia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Foi exatamente o que Jesus falou em João 13, dentro do contexto, versos 36 e 37. Vou ler de novo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Continuando. E quando eu for, verso 3 de João 14, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia nos diz isso, em Efésios 2, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Olha aí. Nossa vida está escondida, está em Colossenses isso, com Cristo em Deus. Olha só, queridos. Onde eu estou, vós estarás também. Onde que está Cristo hoje? Assentado à direita de Deus. E em espírito, qual é a nossa posição? Acesso irrestrito ao trono da graça. Assentados com Cristo nos lugares celestiais. É uma condição espiritual, queridos. É isso que Jesus estava querendo dizer aqui. Verso 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Olha o caminho.
Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém tem acesso a Deus a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai. Jesus não falou ninguém vai ao Pai. Como se o Pai estivesse lá, o Espírito Santo, terceira pessoa nele. Não. Porque o Espírito Santo era o próprio Deus que estava em Jesus na época. Então ninguém vem. O Pai está em mim e eu estou nele. Dentro do mesmo contexto, nós vamos entender isso na oração sacerdotal de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. O único intercessor. Não há dois intercessores. Só há um. Jesus Cristo, que vive para interceder por nós. Um único mediador entre Deus e os homens. Qual é a dificuldade de entender isso, queridos? Não precisamos de um terceiro. Jesus Cristo, o Espírito dele que está em nós, é o nosso intercessor. Verso 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Tá vendo? Filipe entendeu que não tinha terceira pessoa envolvida. Jesus está falando do Pai que estava nele, o Espírito que estava em Jesus, o Espírito do Altíssimo. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? O tempo todo é Pai e Filho, queridos, não tem três aqui envolvidos. Vai ter uma terceira pessoa. Pessoa, entre aspas, né? Vai ter um terceiro envolvido aqui. A igreja. Pai, Filho, a igreja. Verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus foi muito injusto, né? Ele nunca mencionou a terceira pessoa, né? Não. Jesus só mencionava o Pai. Por quê? Porque o Espírito que estava em Jesus era o Espírito do próprio Pai. Então, eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Pedro, na casa de Cornélio, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, com seu próprio Espírito, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus, o Deus que é Espírito, estava com ele. Então, quem fazia as obras? O Pai que estava em Jesus. Verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. O Pai glorificando o Filho. E não a terceira pessoa. Através da igreja. A igreja fazendo as obras e o Pai glorificando o Filho. Aleluia. Olha essa coisa tremenda. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Creiais naquele por quem o Pai enviou. Quem é aquele? Jesus estava discursando. Ele mesmo. Então, ele enviará um outro Consolador. Eu mesmo. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E preparando o lugar, voltarei. Estarei com vocês. Olha o contexto, queridos. Então não se turbe o vosso coração, discípulos, que eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É isso aí. Olha só, queridos, é muito simples, né? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu, Jesus, estou falando com vocês. Eu estarei convosco todos os dias. É o Espírito que estará convosco. Eu! Lembra que Jesus falou? Lembra que está escrito em Gálatas, capítulo 5, que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai? Então nós só temos acesso ao nosso Pai por causa de Jesus. É o Espírito do seu Filho. Amém, queridos? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Quem habitava com eles?
Jesus. E quem estará com eles, quando Jesus ressuscitar, enviando do seu Espírito? O próprio Jesus em Espírito. Mas, Wagner, pelo amor de Deus, você está inventando muito. Não estou inventando, queridos, é dentro do contexto. Vou ler de novo o verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Volta um pouquinho, verso 7 desse mesmo capítulo 14. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Conhecerá Jesus e conhecer o Pai. O mundo não conhece esse Espírito. Olha só, queridos. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. João 14:7. João 14:17 é o mesmo contexto. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Jesus falou aqui um pouco antes, dentro do contexto, no verso 7. Se vós me conhecesseis a mim, conhecereis também meu Pai. E desde já agora o conheceis e os tendes visto. O mundo não vê nem conhece, mas vocês conhecem. Está falando de 3 aqui, queridos? O tempo todo dele e do Pai. Continuando. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Eu quero ver o Deus que está em você, o Espírito que está em você. Isso nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, a conhecer a mim. Então, quem vê a mim, o mundo não pode ver nem o conhecer, mas vocês veem a mim. Mas quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não tem 3 aqui. Não tem um terceiro. Não. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu não estou no Espírito Santo, o Espírito Santo me leva até o Pai. Não é isso que Jesus disse. Em nenhum momento ele disse isso. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem faz as obras? O Espírito Santo como terceira pessoa? Não. O Pai que estava em Jesus. Está claro. Só um cego não enxerga isso aqui, queridos. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Continuando, verso 18 de João 14. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É isso que Jesus falou no início. Vou preparar-vos lugar, e eu voltarei, e estarei convosco. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós vivereis. Eu voltarei para habitar dentro de vocês. Os discípulos tiveram o privilégio de andar com Jesus, tocar em Jesus. Mas nós também temos um baita de um privilégio, porque somos mais bem-aventurados. Porque Jesus falou para Tomé, porque você me viu, creu, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós amamos Jesus a quem não vemos. Então nós somos mais bem-aventurados. E ele está dentro de nós. Essa consciência tem que elevar na nossa vida, queridos. A consciência de que não é a terceira pessoa que está em nós, mas o próprio Jesus. E quem tem o Filho tem igualmente o Pai. Verso 20. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Está vendo a verdadeira trindade aqui? Eu no Pai, vós em mim, e eu em vós. Pai, Filho e a Igreja. Unidade de Espírito. Há um só Espírito. Há uma só comunhão do Espírito. A nossa comunhão, conforme está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 2 ou 3, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Amém? Então, Jesus está falando aqui, ó, eu estou meu Pai, o Pai em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. É o tempo todo, Pai e Filho, não tem 3, só 2, Pai e Filho, Pai e Filho. O livro de João, queridos, é o livro cheque-mate contra a heresia da Trindade. Cheque-mate. O tempo todo Jesus falando do Pai e do Filho. E quando ele fala do Espírito, está falando deles mesmos, do Pai e do Filho. Disse-lhe Judas não Iscariotes, Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Olha só, de onde vem? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, Pai e Filho, para ele, e faremos, Pai e Filho, nele, morada.
Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Nós somos o santuário do Deus vivente. Mas quem é o Deus vivente que habita em nós? O Deus Elohim, Pai e Filho. Nós viremos a Ele e faremos, eu e o Pai, nele, morada. Então a morada de Deus, a morada do Filho, somos nós. A unidade deles forma o Espírito Santo. Aleluia, queridos. Maravilhoso esse assunto, maravilhoso. Verso 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Pai e Filho o tempo todo. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, ele não está falando de uma terceira pessoa. Está falando dele mesmo, que virá juntamente com o Pai, né? Viremos, eu e o Pai, faremos nele morada. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha aí, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ora, o Senhor Jesus é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Ele é a liberdade, Jesus. Jesus é a nossa liberdade. Se o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aquele Consolador que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Aleluia! Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Verso 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não dou-la como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Perdão, queridos. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha aí, não se turbe o vosso coração no versículo 1, não se turbe o vosso coração no verso 27. O contexto é o mesmo. A casa do meu Pai há muitas moradas. Nós somos o santuário do Pai. Mas o Pai e o Filho vêm morar em nós. Então, outro Consolador é a unidade do Pai e do Filho. Cristo em nós. E quem tem o Filho tem o Pai. Ah, Jesus, abre o entendimento dos meus irmãos, Senhor, para compreender essas verdades. Ouviste que eu vos disse, verso 28, vou e venho para vós. Olha aí. Está ou não está dentro do mesmo contexto? Preciso ir, porque se não for, o outro Consolador não virá. Quem é outro Consolador? Eu mesmo, eu vou, mas volto para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse vou para o Pai. Porque meu Pai é maior do que eu. E vou-lo disse, agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. E eles continuaram o discurso. Jesus continuou o discurso com seus discípulos. Vamos embora, vamos continuar conversando, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Olha só, queridos, as características do fruto do Espírito. Está falando aqui de frutificação. E em nenhum momento ele fala de uma terceira pessoa. O tempo todo. O Pai é o lavrador e eu sou a videira e vós os ramos. Não tem espaço para três, para a terceira pessoa da Trindade aqui. Eu sou a videira, vocês são os ramos e meu Pai é o lavrador. E a gente frutifica porque estamos em Cristo. Toda vara que em mim que não dá fruto, ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha aí. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, que sou eu, assim vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, e quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o fruto do Espírito é produzido pelo próprio Senhor Jesus, que é a videira, e o Pai é o agricultor, que semeou Cristo como um grão de trigo.
que caiu na terra, morreu, mas não ficou só, brotando da terra, ressuscitando, trouxe consigo muitos frutos. Nós ressuscitamos com Cristo, aleluia, e com Ele estamos assentados nos lugares celestiais, em espírito. E, na sua volta, nós seremos literalmente glorificados e estaremos com Ele para sempre. E após o milênio, o Pai vai descer. Então, Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, quando ele falou que todos estão debaixo de Cristo, exceto um, o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou. Ora, se existisse uma terceira pessoa, o apóstolo Paulo falaria, exceto o Pai e o Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo falou que apenas um não está abaixo de Deus, de Jesus, o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou. Está escrito, queridos, ninguém pode ir contra a verdade. Então eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, é o mesmo contexto, tá, queridos? Desde o capítulo 13. Será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós permanecerdes em mim, olha, permanecer em Cristo, queridos. Em Cristo, em Cristo. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Só tem 3 envolvidos aqui. O Pai, o Filho e a Igreja. E quando nós frutificamos por causa de Jesus, que sem Ele nada podemos fazer, aí o Pai é glorificado. E o Pai glorifica o Filho. E o Filho a Igreja. Olha só, queridos. Coisa tremenda. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. O tempo todo, Pai e Filho. Permanecei no meu amor. Olha aí, dentro de um contexto de outro Consolador, tá, queridos? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus ouvia de quem? Da terceira pessoa? Não, eu ouvia do Pai, o Espírito que estava nele. O Deus que é Espírito. E quem adora o Pai, adora em Espírito e em verdade. Através do Espírito de Jesus Cristo, que nos faz ter acesso a Deus. Essa hora já chegou. Por quê? Porque Ele faz morada em nós. Ele e o Pai fazem morada em nós. Aí ele continua, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai, o tempo todo. Ele e o Pai, não tem uma terceira pessoa no meio. Se eu dentre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram. E me odiaram a quem? A mim, ao Pai, ao Espírito Santo, que está em mim? Jesus falou, eles me odiaram a mim e ao meu Pai. Queridos, o anticristo, ele nega quantas pessoas? 3? 1 João 2
está escrito que o anticristo ele só nega o Pai e o Filho. Preciso dizer mais alguma coisa? Então, o espírito do anticristo que estava nos judeus, nos principais sacerdotes, que mataram Jesus, era o espírito do anticristo que odiava ao Pai e ao Filho. Amém? Jesus, esta palavra é maravilhosa. Verso 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, olha o detalhe, que procede do Pai. E não é uma terceira pessoa, procede do Pai, que sai do Pai. Amém, queridos? Ele testificará de mim. E vós também testificareis. Olha o detalhe. Pois estivestes comigo desde o princípio. Então, Jesus falava dele mesmo, queridos. Olha só, vou ler de novo. O Espírito que procede do Pai. O próprio Espírito do Pai. Mas Jesus Cristo, ele foi gerado como uma imagem do Deus invisível. Amém, queridos? Deus é invisível, mas Jesus foi gerado como uma imagem do Deus invisível. Amém? Isso está em Colossenses, capítulo 1. Então, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois, ele está explicando, pois estivestes comigo desde o princípio. Está falando dele mesmo. Amém, queridos? Não podemos esquecer que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Não é Gálatas 5, não. Eu falei Gálatas 5, né? É Gálatas 4, tá, queridos? Que clama para Pai. E nós não somos mais servo, mas filho. Se és filho, herdeiros de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros por causa de Cristo. Somente. Pai e Filho. Aí ele emenda o mesmo contexto, queridos. Não mudou. João 16. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim. O mundo não conhece esse Consolador, porque não vê e nem o conhece. Não é isso? Que lemos aqui, dentro do mesmo contexto? Então, eles vão fazer isso porque não conhecem o Espírito Santo, o Pai e a mim. Amém? O mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Nós já lemos isso aqui, né? Mas é o mesmo contexto, Jesus está repetindo. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tenha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. O outro Consolador, ele mesmo, queridos, juntamente com o Pai. Né? O Pai e o Filho fazendo morada em nós. Simples. Amém? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que interessante, né? Em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, qual Deus, o Pai, lhe deu. Então, Jesus ouviu do Pai a revelação, passou para o anjo e o anjo passou para João. Olha aí, tem terceira pessoa aqui, queridos, envolvido? Pai, Filho e Espírito Santo? Não.
Mesma forma, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos há de anunciar o que há de vir. Exatamente o início do livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para anunciar aos seus servos as coisas que hão de vir. Aleluia! E ele vos guiará. Quem é que nos guia? É a terceira pessoa? Não, é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, queridos, que nos guia. Basta ler João capítulo 10. As ovelhas o seguem, porque ouvem a sua voz. Então ele é o nosso pastor que nos guia. Vai adiante, nos guiando. Amém, queridos? Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. De novo, dentro do mesmo contexto. Estamos no capítulo 16, mas o capítulo 13 é o mesmo contexto. É o mesmo discurso. São as últimas palavras do Senhor Jesus na noite em que ele foi traído. Então, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então, vamos ler de novo. João 13, 31 e 32. Dentro do mesmo contexto. Tendo ele, pois, saído, Judas, né? Disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o há de glorificar. Então, ele me glorificará. Quem é que glorificou Jesus? Esse Espírito, o Deus Espírito que estava nele, o Deus que é Espírito. O Pai glorificou a Jesus. E Jesus Cristo glorificou também o Pai. Foi glorificado nele. Amém, queridos? Verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Tá vendo? Tá falando do Pai. Então, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou lá de anunciar. Esse é o Espírito que há de glorificar a Jesus. Mas que Espírito é esse que Jesus estava se referindo? O Pai, que estava nele. No verso 15, contexto imediato, tudo quanto o Pai, e não a terceira pessoa, o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Ele me glorificará, o Espírito do Pai, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Por isso, o Pai, ele está falando do Pai, o Espírito do Pai, e não a terceira pessoa. Um pouco não me vereis, outra vez um pouco me ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Perdão, queridos. Verso 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz? Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco me ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, porque a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém, queridos? Não foi o que Jesus falou dentro do mesmo contexto de João capítulo 15? Ele falou, dentro do mesmo contexto, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneci no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Então a vossa tristeza se converterá em alegria. Está vendo? É dentro do mesmo contexto, do capítulo 13 até o capítulo 17. Ainda estamos no capítulo 16, verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Assim também vós agora. Na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vai tirar. E quem é essa nossa alegria? Jesus Cristo, queridos. Hebreus 12 está escrito que por causa da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. Ele é a nossa alegria. Uma das características do seu fruto, né? A alegria. Verso 23.
Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedistes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Verso 25. Disse-vos isto por parábolas. Chega a hora, porém, em que não vos falarei mais por parábolas, mas vos falarei abertamente acerca do Pai. Eu tenho um vídeo gravado aqui, eu vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, o link para os irmãos acessarem um vídeo que eu gravei um tempo atrás, falando acerca do Espírito que nos fala abertamente do Pai, tendo como base 1 Coríntios capítulo 2, para podermos ganhar tempo aqui. Então, eu falei exatamente acerca desse verso 25 de João 16. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por meio de parábolas, mas abertamente eu, Jesus Cristo, vos falarei acerca do Pai. E nesse texto de 1 Coríntios 2, eu explico para os irmãos que é o Espírito de Jesus Cristo que nos fala abertamente do Pai, que nos revela acerca do Pai, que nos fala pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem é que penetra as profundezas de Deus? Que nos fala abertamente do Pai? O Espírito de Jesus Cristo, que é um com o Pai. Amém? Então não deixe de assistir. Vou deixar aqui o link na descrição. O Espírito que nos fala abertamente do Pai. Não é a terceira pessoa. É o Espírito do próprio Filho que nos fala abertamente do Pai. Verso 26. Estamos acabando. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim para o mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Foi exatamente o que Jesus falou acerca do Espírito, o Espírito que procede de Deus. Então, qual é o Espírito que procede de Deus? Jesus Cristo, que saiu do Pai. E quando Jesus sai do Pai, ele traz consigo o Pai. Amém? Disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, e não dizes parábolas alguma. Disseram-lhe, agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que ninguém te interrogue. Por isso cremos que saístes do Pai. Jesus Cristo que saiu de Deus. É o Espírito que procede do Pai, que está em nós. E quem tem o Filho tem o Pai. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque a terceira pessoa está comigo. Não, ele não disse isso. Eu não estou só, porque o Pai, ninguém vem ao Pai, o Pai está comigo. O Deus que é Espírito, que derramou do seu Espírito em mim, o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele começa a orar pelos seus discípulos, no mesmo contexto, queridos, nas últimas palavras de Jesus, na noite que ele foi traído. Por isso que eu falo, João 13 a João 17 é o mesmo capítulo. Se nós lermos separados esses capítulos, nós não vamos compreender de fato quem é o outro Consolador. Jesus falou, o outro Consolador é o Pai e o Filho, queridos, que está em nós hoje. Né? Nós somos as moradas do Pai e do Filho. João 14, 23. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então, glorifica a mim, Pai. Não é a terceira pessoa. É o mesmo contexto. Para que o Filho também glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer só dois, Pai e Filho. Assim como o espírito do anticristo quer negar o Pai e o Filho, a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho. Não tem espaço para o terceiro aqui. Amém?
Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Recebeu a sua obra na cruz. Recebeu esse sacrifício. O único sacrifício que Deus aceitou foi o sacrifício do seu Filho Jesus na cruz. Então, você me glorificará, porque há de receber o que é meu, a minha vida na cruz do Calvário, que chegou a ti como aroma suave. Essa é a interpretação de que ele me glorificará. Ele não é a terceira pessoa, mas sim o Pai, o Espírito do Pai que estava em Jesus, em que hoje habita em nós, juntamente com Jesus. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Tudo que me deste provém somente de ti, de mais ninguém. Verso 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, olha aí, o Espírito que procede de Deus, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Pai, Filho e Igreja. Não tem três, não tem quatro aqui, né? Pai, Filho e Espírito Santo e Igreja. Não, é Pai, Filho e Igreja. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Verso 13. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, do maligno. Não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles estejam santificados na verdade. Verso 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha o detalhe. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Pai, Filho e Igreja, unidos em um só Espírito. Tem trindade aqui, queridos? Tem trindade. Pai, Filho e Igreja. Mas a divindade é composta só pelo Pai e pelo Filho. E o Espírito Santo é o que procede deles. Apocalipse 22:1. Há o rio, né? No trono de Deus há o rio, as águas que fluem do trono de Deus e do Cordeiro. Águas simbolizam o Espírito Santo. Então, as águas fluem do trono de Deus e do Cordeiro. Então, no trono só tem o Pai e o Filho, Deus e o Cordeiro. Não tem três assentados no trono, só dois. E as águas fluem deles. Manifestação deles. Esse é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Seja exaltado, Jesus, pela sua palavra. Aleluia. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus. Essa é a comunhão do Espírito. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado. Estou animado, queridos, estou empolgado.
Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha aí, Deus nos ama da mesma forma que ele ama Jesus. Tudo por causa do Espírito de Jesus que está em nós. Aleluia. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém, queridos? Então, lemos aqui do capítulo 13 ao capítulo 17 de João. E nós compreendemos perfeitamente que o outro Consolador não é uma terceira pessoa. É a habitação do Pai e do Filho em nós. Nós temos o Espírito do Filho que clama Abba Pai. E quem tem o Filho tem igualmente o Pai. Então, o Espírito é algo que flui deles e não é uma terceira pessoa. Então, toda vez que nós ouvimos a voz, é a voz do Espírito Santo. Toda vez que nós somos guiados, é pelo Espírito Santo. Toda vez que nós impomos as mãos e curamos alguém, é o poder do Espírito Santo. Tudo foi feito através do poder do Espírito Santo. Da terceira pessoa, diferente do Pai e do Filho, não. Por algo que flui de dentro deles. A luz que estava dentro do Pai e que se manifestou e criou todas as coisas era o Filho. Amém? O Verbo que estava com Deus desde o início. Amém, queridos? Pai e Filho compõem a divindade. Este é o entendimento do outro Consolador. Amém? Que o Senhor nos dê cada vez mais espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Porque o conhecimento nos livra de muito cativeiro. O conhecimento nos fazem mais sábios que os nossos inimigos e nos preparam para vencer nos dias que virão. Conhecer, ter a consciência da habitação do Pai e do Filho, queridos, vai gerar em nós uma alegria indizível. Amém? Nós não o vemos, mas nós nos alegramos nele com gozo inefável. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.